Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam e continuem bem. Esse vídeo eu vou falar um pouco sobre a minha infância, principalmente a minha infância e como ela afetou a minha visão das coisas, principalmente com relação a coisas luxuosas, coisas de valor, ambientes luxuosos, né? Como isso impactou essa experiência que eu tive na infância, como ela impactou como eu enxergo o luxo, como eu enxergo a riqueza e tudo mais, certo? O vídeo é sobre isso. Bom, a minha infância, ela foi uma infância sempre simples. Ela não foi miserável, não foi necessitada, foi uma infância confortável, foi uma infância confortável, mas simples, humilde, básica. A gente não tinha luxo, eu nunca tive luxo na minha infância. Minha infância eu nunca tive luxo, nunca frequentei ambientes de luxo, nunca convivi com pessoas em que eu frequentava a casa delas que era um ambiente de luxo. Então eu nunca me acostumei desde a infância com ambientes de luxo, certo? Minha casa sempre era uma casa básica, a gente tinha coisas gostosas para comer, só que nada de luxo, não tinha nada de luxo. Eu não frequentava nenhum ambiente nem para diversão, nem de pessoas que eram ambientes luxuosos, ambientes de requinte, certo? Não tinha requinte, nunca convivi com requinte, certo? Aí, só um adendo que eu queria fazer que não está separado disso. Na minha infância, na cidade que eu morei por 5 anos, lá em João Ramalho, no interior de São Paulo, perto de Presidente Prudente, Assis, naquele pedaço ali, tinha uma professora de português chamada Regina. Ela dava aula, acho que da primeira série em diante, eu não lembro exatamente. Só que eu não tinha aula com ela até então. Só que eu sabia da reputação dela, da fama que ela tinha, que era uma fama de ser uma professora durona. E que ela xingava os alunos que cometiam erros de português na aula dela. Então, se você cometesse um erro de português na aula dela, dependendo do erro de português, ela xingava você na sala de aula. E eu fiquei com aquilo guardado, né? Eu fiquei com aquilo guardado e eu pensei, pô, meu, eu não quero, quando eu for ter aula com ela, eu não quero ser xingado por ela. E aí eu comecei a levar mais a sério a matéria de português e comecei a querer ser bom em português para quando eu fosse ter aula com ela, eu não fosse humilhado, não fosse humilhado em público, né? E isso foi a receita para eu me dar bem em português. É uma matéria que eu comecei a gostar. Mas não é só isso. Minha irmã, que inclusive ela está aqui hoje, na minha casa, ela já me incentivava a ir bem na escola. Ela já falava para eu levar a sério a escola, para eu prestar atenção e ir bem nas matérias. E isso teve um efeito em mim. Até como cristão, a gente sempre tinha o incentivo para ir bem na escola, né, para honrar a Deus e tudo mais, e para usar isso para servir a Deus melhor, né? Então eu sempre guardei isso comigo. Minha irmã, eu lembro dela falando, leva a sério a escola, falando, vai bem na escola. E isso teve um efeito em mim. E eu acabei levando a sério a escola. Não só a matéria de português, eu tentava fazer as outras matérias também levar um pouco a sério, mas a de português era a matéria que eu mais me interessava e que eu mais levava a sério era a matéria de português. Aí teve esse agravante dessa professora, né, que era a linha dura e que ela xingava os alunos, e aí eu não queria ser xingado por ela, e isso foi um motivo a mais para eu ser bom em português. Isso fez com que eu me desse bem nessa matéria, relativamente mediano, fosse mediano, tivesse algumas notas máximas, e é isso. Bom, só para continuar, então a gente sempre teve. Minha casa era uma casa que tinha, não era uma casa que tinha coisas muito ralés, muito fracas, mas não era nada de luxo, era coisas básicas, uma casa arrumada, uma casa arrumadinha, mas nada de luxo. E isso foi afetando
a minha maneira de encarar as coisas quando eu fui tendo experiências mais à frente na vida, né? Conforme eu fui crescendo, fui levando a minha vida separada, a minha vida independente em sentido profissional, financeiro e tal, cuidando do meu próprio dinheiro, e eu fui tendo algumas experiências relacionadas a isso, né? Comecei a ir em ambientes onde eu nunca tinha experienciado, nunca tinha experimentado, e eu tive umas reações quanto a isso. Por exemplo, qual foi o lugar mais chique que eu já fui na minha vida? Você sabe? Eu vou falar agora. E mais do que isso, como eu reagi num ambiente chique assim. Eu lembro que eu estava em São Paulo, estava morando em República, né, em pensão assim, e o meu irmão ele morava na zona oeste, né? Eu tenho um irmão que até hoje ele mora na zona oeste de São Paulo. Só que ele morava num bairro chique de São Paulo, um dos mais chiques de São Paulo, que é o Alto da Lapa. Ele morava lá no Alto da Lapa, mas ele morava numa casa de fundo. Era uma edícula que ele morava no fundo, alugada. Eu estava sempre ali, sempre ia lá e ficava lá, passava alguns dias lá. E perto daquele local tinha um shopping e um parque, que chama-se Parque Vila Lobos, que é um parque bem agradável, né, um parque bem agradável, bem gostoso de ficar. Mas do lado ali do Parque Vila Lobos tem o Shopping Vila Lobos. Tem o Shopping Vila Lobos ali do lado do Parque Vila Lobos. E eu, uma vez, por curiosidade, eu vou entrar nesse shopping aí para ver. E eu entrei. Cara, logo no primeiro pavimento, no pavimento do térreo ali, eu senti uma sensação tão estranha, cara, tão estranha. Eu falei, esse lugar não é pra mim, cara. O que eu tô fazendo aqui? Sabe? Porque ali é luxo. O shopping Vila Lobos eu considero um shopping de luxo. Um shopping de luxo. O ambiente é um ambiente luxuoso. E eu entrei naquele shopping e logo na entrada ali no pavimento de baixo ali do térreo ali, eu falei, caramba, cara, eu me senti totalmente desconfortável. Falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Esse lugar não é pra mim. Eu me senti desconcertado. Literalmente no fundo, no íntimo, na alma, no fundo da alma, eu me senti desconcertado. Eu falei, cara, esse lugar não é pra mim. Esse lugar não me representa, sabe? Esse lugar, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Mas enfim, eu continuei naquela aventura, e aí eu fui para os pavimentos superiores. Eu cheguei na parte do cinema, que é o Cinemark. Lá é Cinemark. Era, não sei se é ainda. Lá no shopping Vila Lobos é o Cinemark. Se eu não me engano, é Cinemark lá. E eu tava com pouco dinheiro, obviamente, que eu sempre tive pouco dinheiro, né? Trabalhava, mas tinha sempre pouco dinheiro, porque eu não sabia administrar. E eu cheguei na parte onde era o Cinemark. Aí eu gostava de ir em cinema para ir eu gostava de ir em shopping para ir em cinema, principalmente era um dos principais recursos que eu usava do shopping era o cinema. E aí eu entrei naquele shopping e aquela parte do cinema, eu falei, cara, não dá. Aí eu não sei se eu tinha dinheiro para, acho que eu nem tinha dinheiro para ir no cinema naquela época do shopping Vila Lobos. Acho que o dinheiro que eu tinha não era suficiente para entrar no cinema. Mas eu já, sabe quando você se sente desconfortável, fala, cara, não tô me sentindo bem aqui. E aí fiquei por ali um tempo e quando eu saí eu me senti, sabe? Quando eu saí do shopping Vila Lobos, eu falei, cara, que alívio. Sabe, me senti uma paz. Senti uma paz que não tem como explicar. Ali eu não tava legal. Diferente de um shopping da Lapa. Cara, eu amo shopping da Lapa, eu me sinto à vontade. Esse aqui é o meu lugar, o shopping da Lapa, o West Plaza no máximo ali. Tem aquele shopping que fizeram do lado do shopping West Plaza, que é um shopping já mais luxuoso também. Que eu já fui lá, mas não é tão assim, mas é um pouco luxuoso, que eu já não me senti tão bem assim, mas nada demais. O shopping, já fui no shopping em Higienópolis, acho que eu dei uma passada de leve, acho que nem cheguei, nem lembro se eu entrei.
já vi que aquele ambiente também não é um ambiente que me representa, não é um ambiente legal para mim. Então é isso, como a nossa infância ela determina muita coisa que a gente sente depois na vida adulta, né? E só estou compartilhando com vocês isso, certo? Então eu não me sinto bem. Eu lembro uma vez que eu estava trabalhando no Sul, terceirizado por um banco conhecido no Brasil, e aí o gerente daquela agência bancária me convidou para sair de carro com ele. E aí, só de eu entrar no carro dele, que era um Honda Civic, eu já me senti desconfortável. Esse carro, um Honda Civic, um carro, né? Hoje ele é um carro normal, mas naquela época não era. Naquela época era um carro que pessoas ricas usavam mais. E eu entrei naquele carro, falei, cara, tô legal aqui. Mas a gente acabou conversando e tal, e aí beleza. Mas é assim, porque a minha vida sempre foi simples, uma vida nada de luxo, nada de coisas requintadas. Minha vida sempre foi básica, simples, certo? E sempre andei de ônibus, que nem eu estava falando para minha irmã, pro meu cunhado, eu sempre andei de ônibus, sempre andei a pé. Isso nunca foi um problema para mim, nunca me senti mal com isso, isso nunca foi um incômodo para mim, pelo contrário, uma coisa normal. Então é isso. Aí eu vou naquele shopping Center Oeste, acho que o shopping Center Oeste, ali na Zona Norte ou Zona Leste de São Paulo, é um shopping que eu fico confortável, que eu me sinto bem, porque eu sou da plebe, como diz o Lorde Vinheteiro, né? E isso não me faz melhor que ninguém, tá, pessoal? Eu não estou querendo achar que eu sou melhor que ninguém, não é isso, muito longe disso. Eu só estou mostrando como as minhas raízes de infância, meu berço, afeta a nossa visão que a gente tem quando a gente tem as nossas próprias experiências individuais, certo? Isso não me faz melhor que ninguém, tá? Pelo contrário. Agora eu já entrei numa favela também, lá no centro de São Paulo, para fazer a pregação das Boas Novas, e eu me senti totalmente desconfortável também com aquele ambiente. Um ambiente sujo, de esgoto a céu aberto, de casas mal feitas, sujeira para todo lado, esgoto, fedor. Já entrei também numa favela lá na Vila Mangaló, em São Paulo, perto ali da Vila Mangaló, naquele pedaço ali. Naquela região da Vila Mangaló ali também tinha umas favelas ali. Ali até que não era tanto porque era asfaltado, né? As casas, elas eram todas como favelas, todas conglomeradas, mas pelo menos tinha um asfalto ali, era asfaltadinho. Eu não me senti tão desconfortável que nem nesse ambiente que eu fui dessa favela lá no centro de São Paulo. Ela tem um nome, ela é super conhecida, pô. Ela fica debaixo de uma ponte ali na divisa da Barra Funda com o centro. Acho que ali perto na Avenida Rio Branco. Tem o nome da favela, eu esqueci o nome da favela. Eu já entrei para pregaria e não me senti bem, não. Porque é um ambiente que eu não estou acostumado, é um ambiente muito precário demais, né? Certo? Então é isso, pessoal. Tem mais alguma coisa que eu queria falar? Um ambiente assim que não é luxuoso, não é requintado, e que eu me senti bem, que eu me senti gostoso, que minha irmã às vezes levava a gente, raras vezes, mas ela levava a gente para tomar um café lá, depois de uma reunião que a gente assistia. A gente assistia a reunião, depois passava para tomar um café, comer um pão de queijo, que é o Franz Café, lá perto do metrô Paraíso, em São Paulo. Ali é um ambiente limpo, um ambiente arrumado, mas não é nada requintado, não é nada de luxo. É apenas um ambiente bem organizado, bem arrumado, certo? Então eu me senti confortável ali, não senti nada. Acho que um lugar que eu achei mais gostoso de ficar ali, mais limpinho, mais arrumadinho, que é o Franz Café. Nem sei se tem esse Franz Café lá perto do metrô Paraíso, né? Lá em São Paulo, certo? É isso, pessoal, algumas histórias da minha infância e como isso afetou a minha vida. Hoje eu vivo numa casa bem simplesinha, me sinto totalmente confortável, totalmente à vontade, me sinto aconchegado nesse ambiente simples, tranquilo, arrumadinho, bem simplesinho mesmo, mas nada de
sabe, extremo desleixo, extremo precariedade, não. É tudo bem simplesinho, mas tudo bem arrumadinho, tudo ajeitadinho dentro do que eu posso fazer, certo? Então essa é a minha forma de ver as coisas. Eu queria falar também de uma coisa. Qual é a casa mais bonita que eu já entrei? Mais luxuosa que eu já entrei? São raras, rarissimíssimas, rarissimíssimas. Eu nunca entrei em casa assim, muito luxuosa. Em toda a minha vida, eu já vou para 40 anos de idade. Mas não tem alguns anos atrás, uns 5, 7 anos no máximo, eu entrei na casa de um irmão na fé, aqui na cidade onde eu moro. Eu até tinha um pouco de atração pela filha dele, que ele é um ancião da congregação norte aqui de Itapetininga. E uma vez, eu não sei por qual razão, eu tive que entrar na casa dele lá. Por alguma razão, não sei qual. Eu fui lá entrar, foi para fazer uma viagem para um evento religioso que a gente ia ter. Aí eu tive que entrar lá só para a gente fazer uma pré-preparação para o evento antes dele ocorrer. Daí eu tive que ir na casa dele para ir de carona com ele, né? E aí eu tive que ir na casa dele, certo? Quando eu entrei na casa dele, eu falei, caramba, o que eu tô fazendo aqui, cara? Porque ali é luxo, ali é requinte, ali você vê que ele não é rico, ele não é milionário nem nada, mas ele é alguém bem sucedido. Ele é um funcionário público, trabalhou na penitenciária daqui da cidade e ele tem dinheiro. E aí eu tive que entrar lá na casa dele, certo? Tem um negócio aqui na minha roupa. Aí eu tive que entrar lá na casa dele. E quando eu entrei na casa dele, aquilo ali é requinte. Aquilo é requinte, tem coisas luxuosas ali dentro. Coisas de luxo. Casa bem arrumada, casa requintada. É uma casa requintada. É perto da prefeitura ali. Aí eu entrei ali, eu não falei nada, claro, né? Mas eu falei, cara, eu não me senti nem um pouco confortável ali. Não me senti nem um pouco confortável naquela casa. Eu até deixei de gostar da menina, que eu gostava um pouquinho dela. Eu deixei de gostar dela devido a ter entrado. Essa menina nunca vai ficar comigo. Eu nunca vou ficar com uma menina que mora numa casa dessa. Eu tô falando sério, não tô inventando não tô exagerando, não tô aumentando, é a pura realidade. Essa menina nunca vai ser minha namorada, eu nunca vou casar com essa menina, jamais na minha vida. Porque a casa é requintada, uma casa bem arrumada mesmo. E aí foi a casa, acho que que eu me lembro assim, foi a casa mais bonita que eu já entrei na minha vida. E olha que você vê como que é o meu nível, né? E ele tá longe de ser uma das casas mais bonitas que tem, de uma classe mais alta. Mas é assim. Então eu não me sinto bem em ambientes luxuosos, requintados, eu não me sinto bem confortável, certo? Mas também não me sinto bem em ambientes totalmente precários. Eu sou simples, cara, sou básico. Devido a essa criação da infância que afeta a maneira como a gente encara as coisas depois, certo? É só isso que eu queria mostrar para vocês, falar um pouquinho dessa minha história, que todo mundo está me acompanhando aí, então estou falando um pouquinho para vocês aí, como eu encaro as coisas, ok? Por isso que eu não tenho a menor intenção de ser rico, não tenho a menor pretensão de ser rico, de ser milionário, de frequentar lugares luxuosos, embora eu goste de comidas gostosas. Se for para ir num lugar onde tenha comidas gostosas e tal, eu acho que, né, seria um bom convite. Certo? Mas é isso, pessoal. Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo. Tudo de bom para vocês. Até a próxima. Falou.